Como surgiu o Comando Vermelho, a facção criminosa que se tornou símbolo do crime organizado no Brasil e que hoje atua até fora do país? Que bom estarmos juntos novamente. Muito obrigado pela sua companhia especial. Fundado em 17 de setembro de 1979, dentro do presídio Cândido Mendes, em Angra dos Reis, o grupo nasceu ainda com o nome de Falange Vermelha. Lembra? A organização se estruturou no ambiente prisional e se expandiu ao longo das décadas, consolidando sua atuação majoritariamente no estado do Rio de Janeiro, mas também em todo o território brasileiro e em outros países da América do Sul. A gênese da facção. Líderes que marcaram a história. A origem do Comando Vermelho foi resultado da convivência entre presos comuns e presos políticos no presídio Cândido Mendes, sob o lema Paz, Justiça e Liberdade. Irônico, né? A facção institucionalizou o modelo de atuação do crime organizado no tráfico carioca e rapidamente ganhou força dentro e fora das penitenciárias. Dessa relação, surgiram lideranças que se tornaram pilares na formação da facção. Entre elas, 3 nomes se destacaram. William da Silva Lima, o professor. Um dos fundadores do grupo, William chegou ao Instituto Penal Cândido Mendes em 71. Ele atuava como representante dos internos, redigindo petições e cartas para as autoridades, o que lhe deu respeito entre os presos. Condenado por crimes como assaltos a bancos, sequestro e extorsão, acumulou 95 anos e 6 meses de pena e passou mais de 3 décadas em regime fechado. Morreu em 2019, já em regime aberto e monitorado por tornozeleira eletrônica. José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha. Entrou para o crime ainda jovem. Foi preso pela primeira vez aos 19 anos por porte ilegal de arma, mas ganhou liberdade após pagar multa. Depois, foi detido novamente por tráfico de drogas, iniciando um ciclo de idas e vindas ao sistema prisional. Enquanto isso, ampliou a sua influência no narcotráfico no Morro do Juramento, na zona norte do Rio, e com isso, tornou-se uma das figuras mais conhecidas da facção. Rogério Lengruber, o Bagulhão ou Marechal. Identificado pela sigla RL, cresceu na favela do Rebu, em Senador Camará, na zona oeste do Rio. Marechal praticava assaltos a banco ao lado do irmão Sebastião Lengruber, o Tiguel, e em 72 foi levado ao presídio da Ilha Grande, onde conheceu o professor. Dentro da cadeia, ajudou a organizar a estrutura que viria a se transformar no Comando Vermelho. A estrutura do poder, o caixa comum e a força no tráfico. O objetivo inicial da facção era combater a tortura e os maus tratos nas penitenciárias do Rio de Janeiro. Segundo o próprio William da Silva Lima, tratava-se de uma reforma de resistência ao sistema carcerário violento da época, criando regras de convivência entre os detentos para a proteção mútua. A trajetória da organização e seus primeiros anos foram narrados pelo próprio fundador, o professor, no livro 400 por 1, uma história do Comando Vermelho, em que ele descreve sua vida no crime e os bastidores da criação da facção. Entre as primeiras medidas estabelecidas pelo Comando Vermelho, ainda nos tempos de Falange Vermelha, estava a criação de um caixa comum. Esse fundo era abastecido com os lucros de atividades criminosas realizadas por integrantes que estavam em liberdade, um sistema conhecido como dízimo, e que tinha a intenção de organizar financeiramente as atividades do grupo. Desde já, portanto, a facção mostrava uma seriedade que gerava preocupações às autoridades, acostumadas com grupos criminosos pouco organizados. Os recursos arrecadados tinham 2 objetivos principais: financiar fugas e operações para fortalecer a facção e melhorar as condições dentro da prisão, garantindo alimentação, assistência e benefícios que ampliaram o respeito e a autoridade do grupo diante dos demais internos. Com o passar dos anos e a morte de diversos fundadores,
uma nova liderança assumiu o comando, o que mudou também os rumos da organização. No início de 1982, a facção passou a apostar em um negócio considerado mais seguro e lucrativo: o tráfico de drogas. Essa mudança de estratégia marcou o início da expansão do Comando Vermelho para além dos muros da prisão e a sua consolidação como força dominante do crime organizado no Rio de Janeiro. A cocaína foi decisiva para essa expansão. Na virada dos anos 70 para 80, o Brasil entrou de vez na rota internacional da droga, ao mesmo tempo como ponto estratégico de distribuição para a Europa e como mercado consumidor de produtos de baixa qualidade. Esse novo cenário impulsionou o poder econômico e o alcance territorial do Comando Vermelho, consolidando a sua influência no narcotráfico. Expansão nacional e influência além do Rio. A partir da consolidação no tráfico, o Comando Vermelho passou a expandir a sua atuação para além do Rio de Janeiro. Em poucos anos, a facção estabeleceu conexões e ramificações em diversos estados brasileiros, ampliando a sua rede de poder e abastecimento e virando essa potência criminosa que conhecemos hoje, terrível e muito forte. Atualmente, o grupo mantém presença em regiões estratégicas para o mercado ilícito, como rotas de transporte e fronteiras, com influência registrada em vários estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Essa expansão territorial reforçou o alcance da facção no tráfico de drogas, ampliou a sua capacidade de articulação dentro e fora das prisões e fez do Comando Vermelho um dos principais agentes do crime organizado na América do Sul. Só em 1980, para você ter uma ideia, o Comando Vermelho liderou mais de 100 fugas, causando preocupação nas forças de segurança que chegaram a suspeitar da volta de grupos guerrilheiros que atuaram bastante nos anos de ditadura. Entre 1983 e 86, com fornecedores de cocaína já estabelecidos, a facção assumiu o controle das bocas de fumo tradicionais, antes comandadas por pequenos traficantes de maconha. Esse movimento marcou a consolidação do Comando Vermelho como potência do narcotráfico no Rio de Janeiro. Lidera rotas do narcotráfico e segue influenciando a violência urbana no país. O grupo, que começou como resistência ao sistema carcerário, se transformou numa das maiores organizações criminosas da América do Sul. E eventos como a recente operação policial no Rio de Janeiro, que estamos acompanhando nos últimos dias, mostram bem a que ponto esse poder criminoso chegou. E você, o que acha de tudo isso? Deixe nos comentários as suas considerações sobre o estado do crime no país, a situação da infraestrutura geral, o que causa isso, o que pode ser feito. Nós gostaríamos de saber sua opinião. Nós agradecemos a sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.